Quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 5. Eu recebi um vídeo do pastor Shazad, lá do Paquistão. Eu confesso para vocês que eu fui às lágrimas. Quero ver se eu acho esse vídeo no meu celular. Não sei se o Tiago tem. Uma família que foi libertada com uma oferta de uma igreja aqui do Brasil, do regime lá de escravidão. E um outro vídeo em que eles foram levar comida para um dos cristãos que vivem como escravos. E eu vi a alegria daquelas crianças recebendo essas caixinhas de suco, alguns pacotes de comida, alguns doces. E é inverno lá agora, né, Tiago? Você esteve lá em novembro, é transição, né? E é muito frio, a gente percebe eles muitas roupas, mas algumas das crianças com poucas roupas. E eu fico pensando daqui, há tanto o que ser feito. Deus fará através de nós. Amém? Lembre-se, os recursos financeiros que essa igreja levanta é para a manutenção desse trabalho. Pagamos aluguel, este mês temos o IPTU para pagar, água, luz, limpeza do salão. E nós enviamos recursos para o Paquistão, queridos. Nós sustentamos uma família, vocês sabem disso, em que eles foram escravos quantos anos, Tiago? 80 anos. Eles foram escravos porque eles são cristãos. Eles tiveram 14 filhos? 9, né? E os 9 filhos viveram sob o regime da escravidão e morreram no campo de escravidão. No Paquistão, desde que você se torna cristão, você se torna um cidadão de segunda classe. E por causa de Jesus, essas pessoas se submetem a esta vida. E nós temos esse compromisso de enviar esses recursos para socorrer esse casal até o dia em que o Senhor Jesus Cristo levá-los para o descanso eterno. Amém? Vamos manter esse compromisso? Amém? Apocalipse 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Vou repetir essa expressão. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado em toda a terra.
enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Pai, nós estamos aqui mais uma vez nesta manhã para prestar culto ao Senhor. Queremos nos unir aos corais dos anjos, dos anciãos, daqueles que estão nos céus, daqueles que estão na terra e daqueles que estão debaixo da terra, Senhor. Nós queremos nos unir também aos seres viventes, todos eles, e cantar louvores ao Teu Filho, Jesus Cristo. Nesta manhã, Senhor, abre os nossos olhos para contemplar a beleza de Jesus. Abre os nossos olhos para que a gente enxergue o quão maravilhoso o Teu Filho é, o quão digno Ele é de receber a nossa adoração. Faz de nós todos aqui adoradores, rendidos ao Teu Filho, Senhor. Revela-nos a grandeza, a magnificência, o poder de Jesus Cristo. E o nosso coração não terá mais medo, Senhor, de nada neste mundo. Alimenta-nos com a Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O livro do Apocalipse é um livro que fala de Jesus Cristo. Versículo 1 do Apocalipse, do capítulo 1, diz: revelação de Jesus Cristo. Essa preposição de tem um duplo sentido. Ela está falando de que esta revelação vem por meio de Jesus Cristo e é sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é tanto o conteúdo deste livro, como também alguém que revela para nós a si mesmo. Ele é o meio pelo qual nós temos acesso àquilo que estava escondido, porque a palavra Apocalipse significa revelação daquilo que estava escondido. Mas ele é o alvo desta revelação. As pessoas se frustram às vezes com o Apocalipse, porque ele não é um livro, embora ele fale sobre a corrupção do mundo,
sobre a situação da igreja perseguida no primeiro século, e sobre as coisas que haverão de acontecer no futuro no mundo. Mas o livro não é sobre isto. O livro é sobre Jesus Cristo, o Cordeiro Leão, o Leão Cordeiro de Deus, que venceu, está sentado no trono e tem o domínio de todas as coisas nas suas mãos. Em cada capítulo deste livro, Jesus Cristo é revelado. E neste capítulo que nós lemos, ele é revelado como alguém digno. Digno. E por que ele é digno? Jesus Cristo é adorado aqui. Ele é adorado tanto nos céus, ele é adorado na terra, ele é adorado debaixo da terra e também sobre os mares. Toda a criação se reúne para prestar tributo a Jesus Cristo. Hoje é o dia do Senhor. Todos os dias, toda a criação se reúne para prestar louvores a Jesus. Mas hoje é um dia especial. As estrelas no firmamento, os seres mais obscuros no mais profundo dos oceanos, aqueles que foram resgatados pelo Evangelho, os seres espirituais que são os anjos, todos eles estão ajoelhados diante de Jesus Cristo. E este capítulo é sobre esta adoração, este culto, este ato principal da vida, que é prestar culto a Deus. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Ele manda dizer ao faraó, através de Moisés: liberte o meu povo, para que ele possa me prestar culto no deserto. Você foi resgatado do Egito, do universo da escravidão do pecado, para ser um adorador de Jesus Cristo, para prestar culto a Jesus Cristo. O centro gravitacional da sua vida é Jesus Cristo. Tudo gira em torno de Jesus Cristo. E eu ouso dizer, repetindo, o que um homem de Deus no passado afirmou: a vida de uma pessoa é um reflexo do culto que ela presta ou não a Deus. E a adoração é justamente a adoração que revela o que é digno para nós. Porque vocês podem ter certeza, se uma pessoa não se curva e se prostra diante de Jesus Cristo, ela não vai deixar de adorar. Antes, ela vai se prostrar diante de outro Deus. Nós temos na nossa cultura o futebol. Nós gostamos de futebol, e não há mal nenhum nisto. Mas há um grande problema com o futebol. É um culto. É um culto. E é um culto. E eu tenho propriedade para dizer isso para vocês. Eu fiz parte disto. As pessoas vão ao estádio de futebol. É um templo. Elas cantam. Cantam. E eu vou dizer para vocês, pode ser que muitos cristãos no culto eles
Ah, mas num campo de futebol, meu amigo, elas dão dinheiro. Elas não medem sacrifício, e é caro. Hoje em dia o futebol é elitizado. É caro. E elas têm os seus heróis. E isto se desdobra para muitas coisas da vida. Porque é justamente a adoração que vai revelar o que é digno para nós. Mas para o povo resgatado por Jesus Cristo, este povo entende de que as coisas que Deus criou são boas, mas elas não são dignas. O que é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso ser, de toda a nossa devoção, é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidá-los para que você veja comigo o conteúdo deste louvor, que é um cântico novo. É um cântico que nunca foi cantado. E o livro do Apocalipse, queridos, permeia louvores no livro. E eu estava ontem lendo e pensando, só tem um lugar no Apocalipse em que não há louvores a Jesus. Adivinha? Dou uma chance para vocês. Pode falar. Menos o Renato. Em uma cidade chamada Babilônia. Ela está sob o juízo de Deus. E o anjo diz que ali não haverá mais música, não haverá mais cântico, não haverá mais louvores. E você pode ter certeza que o juízo de Deus chega em uma nação, em uma casa, em uma família, em uma vida, quando ela deixa de louvar a Jesus, adorar a Jesus, se dobrar e se prostrar diante de Jesus Cristo. Vamos ver o conteúdo desse louvor, deste cântico novo. Versículo de número 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus. Jesus Cristo é digno por quê? Jesus Cristo é digno porque Ele morreu voluntariamente, e a sua morte sacrificial possibilitou que Ele pegasse o livro, quebrasse o selo e pudesse desvendar toda a história com todos os decretos de Deus para a humanidade. A grande tensão deste capítulo está no começo dele. João tem uma visão do trono de Deus. Ele vê um livro. E o que é este livro, queridos? Este livro, ele está escrito por dentro e por fora. E isto fala da abrangência dos decretos de Deus. Este livro contém todo o plano de Deus para a humanidade, desde antes da fundação do mundo até a consumação dos séculos. Este livro contém 7 selos, quer dizer, este livro não pode ser mudado. Ninguém pode tocar neste livro. Ninguém pode mexer nos decretos de Deus. Ninguém pode frustrar os decretos de Deus. Ninguém pode alterar o curso da história que Deus determinou para a humanidade. Ninguém pode mudar o curso da história que Deus determinou para uma vida, para uma nação, para uma pessoa. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Agora, este livro é tão importante que ninguém no céu é digno de desatar os seus selos. Este anjo forte, que certamente é um anjo diferente de todos os milhares e milhares de anjos que existe no âmbito celestial, ele se sente incapaz e ele faz uma pergunta cheia de angústia: quem é digno
de quebrar os selos deste livro, de abrir este livro, isto é, de colocar a história adiante, de dominar a história. Quem é digno? Ninguém entre os anjos nos céus, entre os seres impecáveis, ninguém sobre a terra entre os homens, e ninguém debaixo da terra, ninguém é digno de sequer olhar para este livro. Mas há uma esperança, e esta esperança vem do sangue de Jesus Cristo, porque através da morte de Jesus, ele se torna digno de pegar a história da humanidade nas suas mãos e conduzi-la ao plano final que Deus determinou para ela. A morte de Jesus, o sangue de Jesus derramado, a morte de Jesus não é um acidente de percurso. A morte de Jesus foi um plano determinado pelo Pai, aceito por Ele na história, na eternidade, e concretizado naquela sexta-feira. E a morte de Cristo e a sua ressurreição garante a Jesus o direito de consertar a história, garante a Jesus o direito de enxugar de cada olho de seres humanos toda lágrima. A história da morte de Jesus Cristo garante a Ele o direito de conduzir o mundo para o lugar aonde Ele deseja. É isto, tudo isto por causa da morte e da ressurreição de Jesus. A melhor notícia para este nosso mundo: a morte e a ressurreição de Jesus. Melhor notícia. O leão, cordeiro. Leão, força, mas também é cordeiro, manso. Ele conquista a morte como um leão, mas se submete a ela como um cordeiro. Jonathan Edwards, o maior teólogo da história dos Estados Unidos, pregou um sermão maravilhoso chamado As Excelências de Jesus Cristo, em que ele fala que Jesus Cristo combina os opostos com muito equilíbrio: um leão e um cordeiro. O que João vê? Um cordeiro que parece que foi morto, trazendo consigo ainda as marcas da cruz, mas ele é vitorioso, porque a história está sob as suas mãos. Escute, a história da humanidade não está caminhando para uma extinção cósmica. A história da humanidade não está caminhando para um desastre nuclear. A história da humanidade não está caminhando para um cataclisma de guerras e sucessivas guerras. Não. A história da humanidade está caminhando para a apoteose. E qual é a nossa apoteose? A volta triunfal de Jesus Cristo, como um leão agora, não como um cordeiro, mas como um leão, para vingar a sua justiça, para implantar o seu reino e para consumar o plano eterno de Deus. É inadmissível que os cristãos olhem para o cenário mundial com esses ditadores e fiquem com medo, queridos. É inadmissível. Quem governa o mundo, quem tem o livro, é o cordeiro e o leão. Nenhum ser humano é capaz de colocar os olhos neste livro. Ninguém pode pegar este livro das mãos dele. É isto. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã. Você teria todos os motivos para chorar como João chorou. Eu chorava muito, ele diz, porque nem no céu
nem sobre a terra, nem debaixo da terra, foi encontrado alguém digno de quebrar os selos e abrir este livro. Se Jesus Cristo não existisse, você de fato teria muitos motivos para chorar muito. Aliás, você teria muitos motivos para não sair de casa. Você teria muitos motivos para construir um bunker e se enfiar lá dentro e viver lá dentro os últimos dias da sua vida. Porque nós olhamos para a história e é desanimador às vezes. Parece que o mal prospera. Olhamos para a igreja e não encontramos tantas dificuldades na igreja de Jesus Cristo. É tão difícil levantar $1.000 para mandar para o Paquistão, e o mundo tem tanto dinheiro, queridos. Jogadores de futebol ganhando fortunas, gastando fortunas, e missionários passando fome. Pastores, a grande maioria no Brasil, ganham 3 salários mínimos por mês. E a gente fica desesperados. Olhamos para a vida espiritual da igreja, parece que é um fracasso após fracasso. O pecado parece que vai nos esmagar. Somos tão fracos. Olhamos para a economia do país, para a corrupção, para a necessidade do nosso próprio país, a inflação, a fome. Ficamos sabendo que agora é melhor que você não compre nada para... São os nossos líderes. E que a Bíblia diz que nós temos que orar por eles. Orar por eles. E se eles entrassem aqui, tem que honrar eles. Você teria motivos para chorar, mas porque alguém morreu na cruz e ressuscitou no domingo de manhã, não há motivo para pranto. Cristo ressuscitou. A alegria do povo de Deus, a alegria do povo de Deus. A história está nas mãos de Jesus Cristo. Agora, Ele é digno, em segundo lugar, pelo que Ele conquistou com a sua morte. Olha só, com o teu sangue, sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Com o sangue dele, ele comprou de quem? De Satanás? Não. Ele comprou da justiça, da ira de Deus, os que prosseguem de toda tribo, língua, povo e nação. Ele venceu. Ele comprou com seu sangue. Você lembra que a primeira vez que aparece sangue, cordeiro, é lá no Êxodo. O cordeiro imolado, cujo sangue aspergido sobre as portas, garantia que cada família da aliança fosse poupada do morticínio que invadiu o Egito naquela noite. Jesus Cristo fez a mesma coisa conosco. Ele nos comprou, somos propriedade dele. Agora, isto custou caro. A salvação é graciosamente dada por Deus a nós, mas ela custou caro. Ela custou o sangue do Filho de Deus. Este precioso sangue do Cordeiro Imaculado, este precioso sangue do melhor que Deus tinha com ele. Deus tinha um cordeiro puro e ele deu a nós, e este cordeiro foi imolado, o sangue foi derramado, e com este sangue Deus comprou um povo
povo para Ele, e este povo pertence a Ele. Estas ovelhas agora são dele. Ninguém rouba das mãos dele as ovelhas que Ele comprou com o sangue dele. Você faz parte das ovelhas de Jesus. Você faz parte deste povo que Jesus comprou com o sangue dele. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. São discípulos. E eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Quem vai roubar a ovelha de Jesus? Quem vai? Quem é o sujeito homem? E ninguém as arrebatará da minha mão. Ele comprou com o sangue dele. Terceiro e último lugar, para terminar. Ele é digno. Pelo que Ele nos fez ser. Versículo de número 10. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quem nós somos agora? Reinos. Nós somos sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. Nós estamos reinando com Jesus Cristo. E somos um povo sacerdotal. Aliás, esta é uma doutrina da Reforma Protestante. Você não precisa do clero para chegar até Deus. Você é um sacerdote, você tem acesso a Ele. Você não precisa de mediador humano para se chegar a Deus. Você pode se aproximar dele, oferecer sacrifícios de louvores a ele, de lábios que professam o seu nome. Você é livre para fazer isto, por causa do sangue de Cristo. O apóstolo Pedro diz, em uma das declarações mais bonitas da Bíblia: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Aí, ó, sacerdotes que estão num reino, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, era um bando de gente, mas agora são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Nós somos esse povo por causa da morte de Jesus. Somos feitos sacerdotes e estamos dentro de um reino. O que o sacerdote faz? Um sacerdote presta culto a Deus.
Um sacerdote oferece orações a Deus. A gente nunca vai melhorar o nosso culto no domingo se não melhorarmos o culto na vida, em casa. Como sacerdotes, nós prestamos adoração e louvores a Deus. Oferecemos orações também. No versículo de número 8, olha só. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Lá no capítulo 8 do Apocalipse, tem a história dessas orações aqui. Elas chegam até Deus, e Deus, quando ele responde essas orações, acontecem trovões, relâmpagos, terremotos. E quando essas orações chegam no céu, há silêncio no céu. Elas são tão importantes que os céus ficam em silêncio para ouvi-las. Quer dizer, um sacerdote presta culto, um sacerdote ora, um sacerdote se aproxima da palavra de Deus, ele procura conhecer a palavra de Deus, e ele procura conhecer para poder ensinar uns aos outros. Vocês viram o que o Pedro diz? Vocês são propriedade exclusiva de Deus, vocês são nação santa, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para falar de Jesus, para falar de quão digno Ele é. Jesus Cristo é mais digno de todos os homens que já pisaram na face da terra. Jesus Cristo é mais digno de todos os reis, dos mais poderosos. Jesus Cristo é mais digno de todos os profetas. Jesus Cristo é mais digno de todos os sacerdotes. Jesus Cristo é Rei e Senhor. Jesus Cristo é a glória de Deus. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo é o Criador do universo. Jesus Cristo é o sustentador de todas as coisas. Nós fomos chamados para falar das virtudes de Jesus Cristo para este mundo. Jesus, Ele é tudo para nós. Jesus. Os anjos, a Bíblia diz que quando eles escutam sobre o Evangelho, eles param para anelar essa mensagem gloriosa sobre Jesus. Eles querem ouvir, eles querem ouvir, eles querem ouvir para poder adorar Jesus. É tudo sobre Jesus. Para terminar, uma coisa que eu quero dizer para vocês, antes de vocês irem para casa, comer o macarrão. Macarrão é bom, né? Um frango. Você tem que, se você está em Cristo, é tudo. Estar em Cristo. Essa preposição em aparece 170 vezes no Novo Testamento. Em Cristo. Vocês sabem, nós somos herdeiros da reforma protestante, calvinista. E esse foi o maior tema que chamou a atenção do reformador da igreja, João Calvino. A união com Cristo. Em Cristo.
Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. E se você está em Cristo, você precisa confiar. Que os planos de Deus para a sua vida são seguros. E completos. A sua história está lá nesse livro, escrita por dentro e por fora, fechado com 7 selos. Se você está em Cristo, você não tem mais que viver com sentimentos de fracasso do teu passado, do que aconteceu com você no passado. Não tem mais. Você não tem que se lamentar do tempo perdido, da vida do pecado, dos erros que porventura você cometeu, e que você deve pensar o seguinte: eu frustrei os planos de Deus para a minha vida. Olha onde eu estou hoje, como eu estou. Você está onde está, do jeito que está, se você está em Cristo, porque Ele escreveu. E Ele promete que a sua história vai terminar bem. Porque em Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você não precisa se desesperar diante do fracasso, como marido, como pai, como filho, do desemprego, do revés financeiro. Você não precisa se desesperar do diagnóstico médico. Jesus Cristo está com um livro nas mãos. É isto. Ele está com um livro nas mãos. E se você está em Cristo, a tua história está lá para trazer, no meio, entre aqueles que experimentarão a graça, a misericórdia, e entre aqueles que vão reinar com Ele para sempre. Agora, se você não está em Cristo, o capítulo 6 de Apocalipse começa dizendo o seguinte: vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: venha. A partir de agora, o juízo chegou. A abertura destes selos é a chegada de juízo para aqueles que não estão em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? A história está sendo conduzida para a grande apoteose, a volta de Jesus. Senhor, nós às vezes ficamos com tanto medo, Senhor. Nós choramos, nos desesperamos, mas
tudo que nós precisamos é ter uma visão elevada de Jesus. Jesus, mostra-nos o teu Filho todos os dias. Mostra esse trono para nós, Senhor. Este trono elevado. Mostra o Senhor colocando os teus inimigos debaixo dos teus pés. Mostra, Senhor, a tua glória. Isso nos basta, Senhor, para aquietar o nosso coração, para tirar as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas angústias, para fazer com que a gente viva uma vida leve, Senhor, uma vida alegre, uma vida feliz. Quanto nós precisamos do teu Espírito, da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, alimente o nosso interior neste domingo, e a gente possa neste domingo descansar, sabendo que Jesus está no trono. Te agradecemos, no nome de Jesus.